Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados irmãos e irmãs, estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã de quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, quando a Igreja celebra os santos inocentes mártires. Então, nesta festa dos santos inocentes, lembremos todas as crianças que foram martirizadas pelo nome de Jesus. E hoje, quantas crianças são martirizadas pelo nome de uma liberdade, um termo maligno chamado meu corpo, minhas regras. Então peçamos a Deus nesta manhã que derrame as suas graças sobre todos os nascituros, sobre as crianças que hão de vir, para que sejam amparadas, sustentadas em um lar que expresse um amor verdadeiro e um zelo divino pelos pequeninos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficaram até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos, irmãs, quão sentimental é este Evangelho que acabamos de ouvir. Quão triste é esta narrativa. Vidas inocentes participam do martírio de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes, sim, receberam o batismo de sangue. Pelo próprio sangue derramado, em vista do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estas crianças, elas foram batizadas com o batismo de sangue e tornou-se herdeiras do reino celeste. Tornou-se herdeira da pátria eterna.
Quando nós olhamos para esta narrativa, para este santo evangelho que acabamos de ouvir, Herodes ele fica furioso quando os magos o enganam, passam por outra região, ele se levanta em fúria contra Jesus. Ali procura matá-lo de todas as formas, mas Jesus ele tem um propósito neste mundo. Jesus ele tem um objetivo a cumprir neste mundo. O Emanuel, ele é o Deus conosco e ele não vem para deixar uma missão abandonada. Então, por isso, o anjo de Deus, novamente em segunda vez, chama José, acorda José em sonho e pede: foge, o menino está em perigo. E este perigo que corria Jesus era eminente. Herodes, ele simplesmente, com seus magos, com seus homens bruxos, examinavam também as Escrituras e sabia que um rei viria. E ele, simplesmente, com medo de ser destronado, ele tenta destruir Jesus. José foge, com Maria levando o menino para o Egito. Ficam lá até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Por isso que Jesus vai exilado para o Egito. É como na mesma pessoa, na pessoa de José, os filhos de Deus vão exilado ao Egito. E na pessoa de Jesus novamente, Deus envia exilado para uma terra estrangeira o seu próprio filho. E havia dito já o profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, por isso, quando regride de lá, Jesus, após a morte de Herodes, já simplesmente tudo está tranquilo. Em uma terceira vez, o anjo de Deus, ele chama José em sonho e ali ele vai dizer: poderá voltar. O Herodes já não existe mais. Mas é interessante que nós relatarmos uma passagem que está em alguns historiadores e também em alguns apócrifos, que vai dizer que quando Jesus ele entra no Egito, quando Jesus, mesmo um bebezinho de menos de um mês, entra com seu pai e sua mãe no Egito, com São José e Nossa Senhora, os ídolos pagãos do Egito, eles vão todos ao chão. Há um tremor no Egito e aquelas imagens de deuses pagãos, profanos, eles caem por terra, porque ali chegou o verdadeiro Deus, embora não sendo a eles apresentados, eles também não se atentaram de o conhecê-lo, de olhar para São José, Nossa Senhora, com outro estilo de vida, com outra forma de se postar diante daquela sociedade. Nós podemos trazer
exemplo de São José e Nossa Senhora para a nossa sociedade do dia de hoje. Se colocássemos São José e Nossa Senhora vestidos daquela forma na sociedade de hoje, eles seriam a aberração. Eles seriam os estranhos, os esquisitos. Era caso de risada, de piada, de chacota. Então, os egípcios não reconheceram a santidade da família de Nazaré. E se nós trazermos para a nossa realidade, nesta nossa sociedade, novamente não é reconhecida. E quando não é reconhecido, não é respeitado, não é seguido e não produz mudança de vida. O que não aconteceu no Egito não aconteceria nos dias de hoje. Porque nós vemos tantas pessoas dando bons exemplos e estas pessoas tornam-se nada mais do que chacota dentro da sociedade. Quando principalmente se diz respeito à modéstia. Mulher, vista-se como mulher, cubra as suas vergonhas, não mostre as suas partes, não mostre o seu busto, não mostre as suas pernas. Homens, ande decentemente vestido. Isto é caso de chacota, é caso de chantagem, é caso de humilhação, é o chamado bullying que nós vemos se olharmos uma, duas vezes para um ser que fez de seu corpo uma aberração, nós estamos fazendo bullying em cima dele. Aquele ser que às vezes modificou o seu rosto ou tirou a cor de sua pele, inserindo tinta nos desenhos de maiores aberrações possíveis. Então isso, olhou para ele duas vezes, ao menos se espantou, porque é caso de espanto, ali é bullying, caso de processo, é caso de indenização, está ferindo a liberdade alheia para com o seu corpo. Então, neste aspecto de liberdade alheia de seu corpo, nós também estamos vendo hoje, nos dias de hoje, estes santos inocentes serem assassinados em milhares. Se nós colocarmos os países onde o aborto é liberado e os países onde fazem clandestinamente, é muito fácil multiplicar 100 vezes mais o número de crianças que foram mortas por Herodes. E se nós olharmos para aqueles abortos que são realizados pelos anticoncepcionais que são combinados, um proíbe a fecundação, o outro proíbe a nidação se a fecundação aconteceu. É aborto, minhas amadas. É aborto, meus amados. Então isso é aborto acontecendo simplesmente através de uma medicina que era para trazer a vida, ela está ajudando a matar. Novamente, criancinhas sendo assassinadas por causa do DIU. Olha quantas são as mulheres que no dia do seu matrimônio, o sacerdote perguntou:
você receberá todos os filhos que Deus lhe der e os educará na fé da Santa Igreja Católica, ela diz sim. O marido diz sim. A partir do momento que saiu da cara do padre, ou até mesmo no mesmo dia do casamento e semanas, meses antes, já vinha com o anticoncepcional, ou já está com o DIU introduzido no seu útero. Pior ainda, aquelas que fazem a promessa, mas no coração está o desejo de nunca ter um filho e faz qualquer coisa para não ter este filho. Então, o assassinato de crianças continua em nossos dias. A morte de crianças continua em nossos dias. Nos países pobres, nos estados pobres, pegando a realidade até mesmo do nosso Brasil, onde a pobreza é extrema, crianças se vendendo por causa de migalhas de dinheiro para ajudar na renda familiar. Isso também é considerado um assassinato, está matando uma infância, está matando uma personalidade, está destruindo um sonho de uma criança e a prostituindo. Então, quando nós olhamos para esse santo evangelho e nós atualizamos ele segundo a nossa realidade, olhemos lá o assassinato, a tragédia acontecida, mas também nós podemos observar nas tragédias, nós assustamos com o número em que Herodes matou. Mas quando nós, pelo nosso querer, pela nossa liberdade, a cada 28 dias, nós assassinamos uma criança com anticoncepcional, com hormônios combinados, com DIU ou com tantas outras coisas a mais, será que Herodes, ele é pior que nós? Ou nós somos piores que ele? Olhando aqui, simplesmente é muito fácil acusar Herodes, mas olhar para nós, será que é fácil assumir na nossa essência um dia, ou hoje, ou até hoje, eu fui um assassino? Porque o marido que concordou com a esposa de realizar este ato, ele também é assassino. Não é só ela sozinha. Se ela for para o inferno, ele vai com ela de mãos dadas, tranquilamente, seguramente. Então, queridos e amados, olhando para esta realidade, devemos repensar a nossa condição de cristão. Aqui é muito fácil acusar Herodes, mas olhar para o fundo da nossa alma, da nossa realidade e das vezes que cometemos tais atos, será que é fácil nós perdoarmos Herodes e nos perdoarmos, ou acusarmos Herodes e morrermos no nosso pecado? Precisamos de refletir tudo isso. Aqui, quando o profeta Jeremias, ele vai dizer: ouviu-se um grito em Ramá, e choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Será que este choro de Raquel, ele não se estendeu não somente pela região de Ramá, pela região de Belém, da Galileia, e não chegou até os nossos quintais, e não chegou até o nosso estado, até o nosso país, não chegou até o nosso território?
ao nosso continente. E Raquel continua chorando estes filhos. Nada justifica um assassinato de uma criança. Se não é responsável para cuidar da criança, não tenha relação sexual. Esta é a grande verdade. Mas agora, muitas mães que descem para o inferno com as filhas, quando vê a filha grávida, se desespera para fazer o aborto. Mas não se importa da filha estar com seus namoricos e tendo relação sexual dentro da própria casa. Mães, as senhoras estão simplesmente lançando combustível no inferno, para que quando chegar lá, o fogo seja ardente, o enxofre seja dobrado e a sua alma se consuma em uma dor eterna. Este Evangelho, ele nos convida a uma sincera e verdadeira reflexão sobre nossas vidas, cuidado com nossas famílias e também cuidado com o nosso cônjuge, com aquele que nós amamos. Amém, meus amados? Peçamos a Deus por intercessão dos santos inocentes, pelas crianças que nos dias de hoje são assassinadas, pelas crianças que nos dias de hoje estão nos lixões, estão fora da escola, estão sem praticamente o que comer, estão nos campos de concentração, estão atrás de armas nas favelas, através do tráfico. Peçamos aos santos inocentes por essas crianças, pelas meninas que se vendem por migalhas para ajudar as suas famílias. Peçamos a Deus também pelos nossos governantes que se atenha com as roubalheiras, se atenha com as abundâncias de gastos, porque o inferno os espera. Porque esses pobres inocentes que são ceifados pela boemia de corruptos que nos governam, eles irão pagar pelo sangue desses inocentes. E o sangue desses inocentes clama por justiça. Não esperemos que a mão de Deus pese sobre nós para que tomemos uma decisão reta e sincera. Assim seja para sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, rogai por nós. Queridos e amados, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês, que por intercessão dos santos inocentes, sejamos cada dia mais instruídos pela ação do Espírito Santo para trilhar os caminhos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus derrame graças e bênçãos,
Ficai em paz.